Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar o embalo do último vídeo que nós falamos sobre degustação técnica e vamos falar um pouquinho sobre harmonização de hidromel com comida. Essa regra também, da mesma maneira que a regra da degustação, também vale para o mundo dos vinhos, tá? Dá para usar bem tranquilo. Agora sim, a harmonização é um dos assuntos mais complexos, mais extensos de quando você quer se aprofundar sobre qualquer bebida, tá? Então não tem como eu passar tudo em vídeos, eu teria que fazer dezenas de vídeos para passar tudo isso para vocês. É um trabalho muito delicado, muito de percepção de cada pessoa também, apesar de ter suas regras, mas eu vou tentar dar uma ideia para vocês de como brincar um pouquinho melhor com isso também, tá? Até uma sugestão para vocês, tem um livro muito legal de harmonização, que é esse livro aqui, ó. Harmonização, o livro definitivo do casamento do vinho com a comida. Aqui fala de vinho, mas dá para você usar as regras tranquilo assim para hidromel também, tá? Por exemplo, existem crenças aí, né, popular de que harmonizar é simples e, por exemplo, você pega lá uma bebida qualquer, vem escrita no rótulo: harmoniza com queijos e com massas e com carnes brancas. Cara, isso é impossível, tá? É impossível. Primeiro, a massa, pega o macarrão, uma massa cozida ali, prova ela. Qual o gosto que ela tem? Quase nada. Agora, o molho, sim, vai fazer grande parte, vai ser principal, aliás, nesse prato, que é ele que vai dar toda a característica para aquela massa. Agora, como é que eu tenho uma bebida que pode, ao mesmo tempo, harmonizar com um bechamel, que é um molhinho branco clássico, e harmonizar com um bolonhesa, tradicionalzão, daquele que tem carne bovina, carne suína, vai creme de leite no final? Como é que pode a mesma bebida dar conta dos dois? Não tem como. Então é isso que é interessante. Mesma coisa os queijos, né? Essa bebida X aqui fica muito legal com queijo. Qual queijo, meu querido? Tá? Queijinho Minas Frescal ou como é que fala? Os queijos mofados da vida, tá? Ou gorgonzola. Como é que pode isso? Simplesmente não faz sentido. Então, quando nós vamos falar de harmonização, tem algumas coisinhas assim que são bem interessantes da gente notar. Primeiro vamos falar um pouquinho das sensações que nós temos na comida, certo? A comida ela nos entrega diversos tipos de sensação diferente. Algumas delas nós conseguimos reconhecer de uma maneira bem simples. Por exemplo, nível de sabor. Sim, nível de sabor. Quanto de sabor aquela comida tem? Aquela comida pode ser uma comida mais delicada, mais leve, uma salada com pouco tempero, que não vai nenhum molho. É uma comida bem delicada. Uma carne branca fria, como existem alguns pratos com carne branca fria, são sabores bem delicados, bem leves. Do outro lado, eu posso ter uma lasanha bolonhesa ali carregadona, uma carne de javali marinada no hidromel, assado com alecrim, né? Então eu consigo ter muita coisa bacana dentro desse mesmo prato. A sensação salgada que eu tenho nesse prato também é muito importante. Quanto mais sal, mais intensidade tem aquela sensação na minha boca. O sal é uma das coisas que faz a comida ter mais sabor, dar a sensação de mais sabor. Nós temos a acidez também na comida. Por exemplo, uma salada. Eu coloquei vinagre na salada. Vinagre vai dar acidez. Um peixe que eu marinei com limão. Limão vai ter uma certa acidez. Então isso também tem que ser visto, tá? Amargor. Posso sim ter comida com algum nível de amargor. Por exemplo, aspargo, jiló. São para comidas que tem aí um pouquinho de amargor, tá? Sim, eu tô olhando para baixo porque dessa vez eu fiz colinha para poder ler aqui, tá bom? Porque é muito detalhe. Doçura. Ingredientes, um prato aí. Como tem um vídeo no nosso próprio canal aqui, que é aquela torta de carne de porco com mel e gengibre. Ele é um prato agridoce, puxando até para um toque de doçura. Então o nível de doçura também conta. Eu posso ter uma sobremesa e harmonizar perfeitamente com o meu hidromel? Por que não? Então o nível de doçura também é importante. Outra categoria, depois do nível de sabor, outra categoria seria condimentação. Condimentação não precisa nem ir muito longe para explicar, são os condimentos que eu usei e qual a intensidade que eles têm ali dentro, né? Então, por exemplo, aromaticidade, quanto de aroma tem aquele prato? Quais os ingredientes que eu usei? Se eu coloquei ali no meu prato manjericão, alecrim, sálvia, cada ingrediente desse tem um aroma diferente. Orégano fresco da horta, os aromas mudam completamente, certo?
A condimentação também reflete a intensidade dos temperos usados. Posso fazer 2 pratos com alecrim, um alecrim fica totalmente aparente, o outro alecrim simplesmente está compondo um meio de campo ali. Então isso também tem que ser notado. Persistência gusto-olfativa. Tem aquele prato que você coloca na boca, você engole, o sabor fica ali um pouquinho e vai embora, né? E o aroma também. Agora tem outros que você coloca na boca, engole, aquele negócio fica... Mastiga uma picanha, para você ver o quanto tempo aquela gordura, aquele aroma fica ali dentro da sua boca. Fica bastante tempo, ele é bem persistente. Já uma saladinha, você pegou a salada, ela já quase não tem cheiro. Você coloca na boca, engole, meu, acabou, tá? Não tem muita coisa do que ser encontrada ali. Gordurosidade é outra categoria, tá? A gordurosidade reflete a quantidade de gordura presente em determinado prato. Simples assim, tá? Gordurosidade reflete a quantidade de gordura que está ali dentro. Essa gordura é interessante você prestar atenção porque ela cria uma capa na sua boca, ela reveste toda a sua boca. Então o hidromel, depois nós vamos falar de como, mas ele tem que dar conta desse nível de gordurosidade que você tem aí. Algumas gorduras trazem uma sensação adocicada, e essa sensação adocicada também tem que ser levada em conta. Outra categoria seria suculência. Suculência é a quantidade de sucos que existe naquela comida. Não estou falando de suco, mas se você tem gordura derretida, se você derreteu manteiga, se você colocou molho, isso tudo vai dar aquela sensação molhada na boca. E essa sensação molhada também tem que ser levada em conta de acordo com a nossa bebida. Beleza? Agora vamos falar da bebida. Já na nossa bebida, nós temos várias características como nós vimos no último vídeo de degustação técnica. Eu tenho o aroma, quanto esse aroma é intenso, quanto ele é persistente, quanto esse aroma é complexo, qual é a variedade desse aroma, isso tudo é importante. Nós temos a acidez da bebida, qual o nível de acidez que ela tem em determinado corpo daquela bebida, ela é bem ácida, ela é pouco ácida, isso também tem que ser notado. Qual o nível de doçura? Ela é doce? Ela não é doce? Ela é bem seca? Essa bebida também tem que ser analisada por esse ponto. Nós temos também a intensidade gustativa. Quanto de sabor tem aquela bebida? Ela é bem intensa? Ela é bem leve? A ideia dela era ser uma bebida leve e refrescante ou uma bebida encorpada que preenche bastante os aromas? Isso tudo tem que ser notado, tá? Outra coisa importante para harmonização é: essa bebida tem gás ou não tem gás? Certo? Ela é gaseificada ou ela não é gaseificada? Porque a gaseificação, ela ajuda a limpar a boca, dá uma sensação de frescor e para alguns pratos isso pode ser bem-vindo. Vou dar um exemplo do mundo do vinho. Caviar com champanhe. É uma harmonização clássica, tradicionalíssima e que funciona muito bem. Porque o caviar ele é untuoso, ele é gorduroso, ele tem o sabor intenso, ele fica muito marcante na boca. Só o champanhe, com aquela efervescência toda, consegue limpar a sua boca depois que você colocou o caviar ali. Além de fazer um belo par junto na boca, depois que você engole, aquela carbonatação consegue deixar a sua boca zerada, pronta para a próxima rodada aí, de harmonização dos dois juntos, tá? Então, isso é muito importante também. A doçura, se eu vou harmonizar com uma sobremesa, a doçura pode ser quase um pré-requisito. Então, um hidromel doce ficaria muito legal com uma sobremesa. Um hidromel de abacaxi, um melomel de abacaxi com sorvete de creme. Olha que bacana, né? Com aqueles abacaxis assados com sorvete de creme junto, um melomel de abacaxi ali faria uma harmonização por semelhança que ficaria bem legal, né? Então, isso tudo é importante. Então, nós vimos agora as características da comida, as características da bebida. Para harmonizar, eu posso harmonizar de duas maneiras distintas, por semelhança ou por oposição. Por semelhança é trazer, tanto na bebida quanto na comida, atributos que sejam parecidos um com o do outro. Então, como eu dei o exemplo agora, daquela sobremesa do abacaxi assado com sorvete de creme, um melomel de abacaxi com um pouco de doçura ficaria bem legal nesse caso, por semelhança. Mas eu posso pegar um prato que tenha um pouco de acidez, uma salada de carne branca com aceto balsâmico, tô chutando aqui, tá? Mas é um prato que ele vai ser delicado, não vai ter muito aroma e vai ter a acidez do aceto balsâmico, beleza? Eu poderia harmonizar com um hidromel leve e ácido também, certo? Ou eu posso harmonizar com um hidromel doce, certo? Por quê? Porque a doçura
vai combater o ácido que está no prato. Um vai harmonizar com o outro por oposição para chegar num meio termo ali que fique agradável. E como eu sei que esse meio termo ficou agradável? Simples, a hora que você colocar os dois na boca, eles vão criar um terceiro sabor, e esse terceiro sabor tem que ser melhor do que cada um dos dois individual. A bebida simplesmente não atrapalhar o prato é uma coisa, o prato não atrapalhar a bebida é outra coisa. Agora, quando harmoniza, você tem um terceiro elemento, uma terceira composição que vale muito mais a pena do que cada um deles individualmente. Certo, pessoal? Então eu posso fazer harmonização por semelhança, no caso da sobremesa, por oposição. Se eu tenho um prato gorduroso, por exemplo, uma picanha assada com aquela tirona de gordura clássica, como é que eu faço para combater a gordurosidade? Vocês já comeram frango a passarinho? O que você normalmente espreme em cima do frango a passarinho? Limão. Por quê? Porque o limão ajuda a quebrar um pouco daquela gordura, tanto da pele do frango como da fritura. É uma harmonização que você faz no bar. Tá? Então, um hidromel com uma boa acidez faria uma excelente harmonização com uma picanha gordurenta. Tá? Falei para vocês no vídeo de degustação técnica sobre o tanino, que é aquela sensação de adstringência que seca a boca. Um prato que tenha muita suculência, muitos molhos, que tenha bastante umidade, que você usou manteiga derretida, essa adstringência pode ser muito bem-vinda no sentido dela dar uma harmonizada, no sentido dela dar uma ajuda para secar um pouco o excesso de água daquele prato na sua boca. Então também fica bem legal. Um prato que tenha bastante sal, de repente um hidromel um pouco mais adocicado também equilibra um pouco melhor. Prato que tenha amargor, aí entra de novo o adocicado. Se eu tenho um prato que eu usei muita erva aromática, está muito fragrante, ele está muito intenso de aroma, a bebida também tem que ser muito intensa de aroma para acompanhar. Ou completamente ao contrário, uma bebida com quase nada de aroma, mas que os outros atributos se encaixem junto com o do prato. Tá? A intensidade de sabor, não adianta eu colocar um prato levíssimo na boca e tascar um hidromel por cima, um mefeglin carregadaço de especiarias. O mefeglin vai passar por cima da comida, que a comida não vai nem saber o que aconteceu. Então o nível de sabor dos dois tem que estar equilibrado. O nível de acidez ou está equilibrado, ou você tem que combater alguma coisa que a acidez pode bater de frente. Esse tipo de coisa. Então, ou eles estão juntos, ou eles estão em opostos, que esses opostos vão chegar a um meio termo e ficar legal junto. Tá? A temperatura de serviço é muito importante nesse caso. Você pode melhorar um hidromel mais ou menos com a temperatura certa, e você pode estragar um hidromel bom com a temperatura errada. Certo? O contrário nunca é válido. Então, também é bem importante você servir tudo na temperatura certa e legalzinho. Tá? Deu para ter uma ideia de harmonização, pessoal? Então você tem semelhança, você tem, né, por oposição. Sempre note nível de sabor, nível de aroma, um não pode passar por cima do outro. Se você tem um prato com bastante aroma, com gordurosidade e com bastante nível de sal, então você tem que ter um hidromel também com bastante aroma, com acidez para combater aquela gordurosidade e talvez doçura para equilibrar um pouco aquele sal. Então você começa a compor cada um dos ingredientes da comida com cada um dos ingredientes da bebida, e todos esses ingredientes têm que ficar em harmonia. Essa é a grande intenção da coisa. Tudo tem que estar em harmonia. Cada um dos itens que compõem a comida e a bebida tem que estar em harmonia ao mesmo tempo. Certo? Não é fácil. Aliás, a harmonização, que eu falei no começo, é uma das coisas mais complicadas que tem no mundo das bebidas. Mas vale muito a pena quando você acerta. Tem algumas comidas que são muito difíceis de harmonizar. Por exemplo, muito alho. Cara, alho é complicadíssimo de harmonizar. Se o seu hidromel tiver pimentado, o alho parece que joga tudo mais lá pra cima ainda. Azeitona, um prato com azeitona muito presente no sabor é difícil de harmonizar também. Que a azeitona, com aquela coisa intensa, pungente dela, normalmente a hora que bate a bebida na boca vira um troço ruim que você não faz nem ideia. Gema de ovo cozido, também é um negócio muito complicado de harmonizar. A gema de ovo, ela cobre a papila gustativa de uma maneira que eu até hoje, olha, não achei bebida aí que consiga passar por cima dessa bendita gema de ovo cozida, tá?
Pratos com pimenta, cuidado com bebida com muito tanino e muito álcool, que ele amplifica a sensação também. O alho, dependendo da intensidade, também dá a sensação de mais apimentado o alho também ajuda a intensificar o calor do álcool. O tanino na bebida amplifica a pimenta no prato. Então tem várias coisinhas assim que também vale a pena dar uma procurada, tá? Então acho que é isso. Eu sei que é um vídeo com informação pra caramba, eu sei que é complexo, mas é complexo mesmo. Então qualquer dúvida, felipe@pompeiahidroméis.com.br, sem br, só.com, www.pompeiahidroméis.com. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!